Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais intensos da Bíblia, Gênesis 49. E olha, isso aqui tá longe de ser uma despedida tristinha. As últimas palavras de um patriarca se transformam, na verdade, num mapa profético para uma nação inteira. Vamos descobrir como. Sabe, quando a gente pensa em últimas palavras, logo vem à mente sussurros, memórias nostálgicas, mas as de Jacó? Nada disso. Soa menos como um adeus e muito mais como uma declaração de guerra estratégica. É que o leito de morte de Jacó não foi um ponto final, mas um ponto de partida. Pense menos num quarto de hospital e mais numa sala de guerra profética, onde o destino de 12 tribos inteiras foi selado. As palavras dele foram como um café bem forte sem açúcar, diretas, potentes e que acordam a gente para a realidade. E aqui a gente chega no primeiro grande tema. As palavras de Jacó não são jogadas ao vento, não são aleatórias. Elas funcionam como um espelho. O caráter e o passado de cada um dos filhos se tornam, literalmente, o mapa para o futuro da sua tribo. E o primeiro a encarar esse espelho é ele, Rúben, o filho mais velho, aquele que, em tese, deveria ter todas as vantagens do mundo. A metáfora que Jacó usa é genial e, ao mesmo tempo, brutalmente honesta. Inconstante como a água. Essa imagem carrega um peso gigantesco para o destino de Rúben. Pensa só na água. Ela pode parecer poderosa, né? Preenche qualquer espaço. Mas ela não tem estrutura para sustentar peso. Da mesma forma, a liderança de Rubens, sem o alicerce do autocontrole, simplesmente vazou, escorreu pelos dedos. O passado impulsivo dele acabou definindo um futuro limitado. E isso custou caro. Custou o direito de primogenitura. Como Spurgeon bem observou, Jacó aqui não está agindo por favoritismo de pai, não. Ele está sendo um canal da verdade divina. E a lição é desconfortável, mas é crucial. Posição espiritual não se herda. O que realmente importa é o caráter. Agora, a gente chega no centro geográfico e teológico do capítulo. Depois de umas repreensões bem duras, a atmosfera ali naquele quarto está prestes a mudar. E mudar radicalmente. Então, Rúben falhou. Simeão e Levi foram repreendidos. E de repente, todos os olhos se viram para Judá, o quarto filho. E o que Jacó diz sobre ele? Isso vai ecoar por toda a história. E tá aí, a bomba teológica do capítulo. Essa promessa de um cetro, que é um símbolo de realeza, estabelece uma linhagem de liderança que simplesmente não seria quebrada. E só para não deixar nenhuma dúvida, um cetro não é só um cajado bonito, tá? Ele é o símbolo máximo de autoridade, do direito de governar. Jacó está, na prática, coroando uma linhagem real séculos antes de Israel sequer sonhar em ter um rei. Mas por que Judá? Ele também tinha um passado cheio de falhas. A grande diferença é que, ao contrário de Rúben, Judá demonstrou arrependimento, assumiu a responsabilidade, principalmente naquela hora em que se ofereceu no lugar de Benjamim, na história de José. O ponto crucial é esse. A liderança bíblica não brota da perfeição, mas sim do arrependimento que amadureceu. E como Agostinho percebeu lá atrás, essa promessa é muito, mas muito maior do que a tribo de Judá. É como um fio vermelho que percorre toda a Escritura, apontando para um rei definitivo, um governo justo que viria justamente dessa linhagem. E isso nos leva a um dos conceitos mais poderosos do capítulo, a tal da reciclagem divina. A ideia de que Deus não só perdoa o passado, mas ele o transforma num ponto de força. Vamos pegar o caso de Levi. Junto com Simeão, ele levou uma bronca daquelas por causa da sua violência, da sua fúria lá no massacre de Siquém. Parecia um caso perdido, não é verdade? Só que aqui acontece uma ironia divina que é deliciosa. Séculos depois, a tribo de Levi é a escolhida para o sacerdócio. O mesmo zelo, a mesma intensidade que antes levava à destruição, quando é redimida e canalizada, se torna a paixão necessária para o serviço sagrado. Deus não eliminou o temperamento de Levi, ele o redimiu. E claro, temos José. A linguagem de Jacó vira pura poesia quando ele fala do filho. Ele é um ramo frutífero, que cresce perto de uma fonte, prosperando mesmo depois de ter sido alvo de tantas flechas. É o retrato do justo que sofre profundamente, mas que se recusa a se tornar amado. Ok, antes da gente fechar, vamos passar rapidinho por 3 detalhes fascinantes que mostram a profundidade desse capítulo. Primeiro, o que estamos lendo aqui é uma das poesias hebraicas mais antigas e complexas da Bíblia, um verdadeiro tesouro linguístico. Segundo, isso aqui não são só palavras, não. Elas se tornaram geografia,
moldaram a divisão da Terra Prometida séculos depois. E por fim, a aparente punição de Levi, de não ter terras, acabou se tornando sua maior bênção. A herança dele não seria um pedaço de chão, mas o próprio Deus. Então, o que a gente tira de tudo isso? Como é que essa história, dita num quarto escuro há milênios, ainda conversa com a gente hoje? Aqui está a graça radical deste capítulo resumida em uma frase. Jacó oferece a cada filho a verdade. Ponto. Seja uma correção dura ou uma promessa gloriosa. Receber essa verdade, mesmo que doa, é um ato de amor. A verdadeira maldição não é ser confrontado, é ser ignorado. Gênesis 49 nos confronta com uma ideia que vai contra muito do que a gente ouve por aí. O passado importa, e muito. Nossas ações têm consequências. Mas, e este é o ponto central, o passado não é uma sentença final. Nas mãos de Deus, ele se torna a matéria-prima para um futuro redimido. Ele não apaga a história, ele reescreve o significado dela. E para terminar, fica esta pergunta no ar. E se a voz que conhece cada falha, cada detalhe do nosso passado, for a mesma voz que insiste com toda a força em falar sobre o nosso futuro? Isso não muda tudo?